Boa noite. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem ou o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. De ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Coragem, meu irmão, olhe pra você, encontre seu caminho, viva a sua vida, ame seu irmão. Fé no amanhã, pois a paz irá reinar, o mundo melhor virá. Que esse é o nosso mestre Jesus.
maravilhas meu Deus criou. Senhor, Tu és o sol que nos aquece. Senhor, Tu és a lua que ilumina. Senhor, Tu és a estrela que orienta. Senhor, és o caminho. Senhor, Te quero sempre ao meu lado. Senhor, és meu amigo e bem amado. Senhor, Te agradeço pelos Teus cuidados. Fica conosco, Senhor, Senhor, Senhor. Olhe para o céu. Seja como uma raiz, firme o ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare e faça uma canção, abra o coração que Ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor. Seja irmão do seu irmão, Cristo é nosso pão. Ser fundo, mais fundo ser, um desejo mais deve ser, ter a paz que finge ter, o mais puro inocente ser.
Ouça, meu amigo, as trombetas anunciando, os tempos estão mudando, é a nova situação. Os ventos sopram fortes, maremotos e terremotos, sofrimento em demasia, revelados no dia a dia, mas o Mestre anunciou, enviou o Consolador, amparando os aflitos, nos provou do seu amor. Deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria sofrida ser o berço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos fraternalmente, o planeta regeneração. Na estrada de Damasco, divina luz brilhou, convertendo para o Cristo aquele que pecou, envolvido em treva densa, em prantos e prostrou, e seguindo a nova crença, sua alma iluminou. Oh meu Jesus, que és de amor, envolve-nos no servidor. Ó Mestre amado, tu és toda bondade, a luz que a Paulo transformou, inflame toda a humanidade. Ó meu Jesus. Boa noite, vamos fazer nossa oração. Neste momento, após nosso momento musical da alegria cristã, vamos buscar a sintonia de Jesus, dos nossos amigos, benfeitores espirituais, que aqui estão em nosso auxílio. Obrigada, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de aqui estarmos, buscando relembrar, aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos, o seu evangelho de amor. Abençoe, Mestre querido, a todos os irmãos que estão nos acompanhando, os seus lares, as suas famílias, que possamos, Mestre, nesta noite, buscarmos o entendimento em nossos corações, em nossas mentes, acerca das palavras que a palestrante irá proferir. Mestre Jesus, que a sua luz, a sua paz, o seu amor envolva-nos a todos e continue conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nos encontramos para acompanharmos uma palestra. Recebemos o passe virtual, agradecemos a presença de todos, a participação. Para conversar com a gente hoje, nós vamos ter a Deise. Ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e vai trazer para a gente a parte das causas atuais e anteriores das aflições.
Aos amigos que ainda não prepararam o recipiente com água, podem preparar, porque ao final, durante o passe virtual, também terá a fluidificação das águas. Muito obrigada, fiquem todos com Deus. Olá, meus irmãos, que Jesus nos abençoe nesse momento. Nós vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo ainda, né? Continuando essa série de estudos sobre o Evangelho, e que ele nos abençoe para que a gente possa compreender bem direitinho esse tema que a gente vai estudar hoje, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre, o tema específico é sobre as causas das aflições. As causas, nós vamos ver as causas anteriores das nossas aflições e as causas atuais. O que está causando o nosso sofrimento, as nossas aflições no momento atual? Será que a gente que nessa vida mesmo, né, fez alguma coisa para passar por dificuldades, por sofrimentos, ou essas causas estão no passado, ou seja, na vida passada? Nós somos espíritas, né? Nós entendemos que a nossa vida não é só essa aqui. Através das nossas reencarnações, a gente vem aprendendo muitas coisas, praticando muitas coisas, às vezes que não deveríamos, e talvez, né, vamos ver, sofrendo as consequências dessas coisas aqui nessa vida. Então nós vamos começar com um trechinho do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, quando Jesus está lá fazendo aquele sermão do monte, não é? Muitas pessoas falam sermão da montanha. Ele deu muitas lições e consolou muita gente, né, naquele momento ali. Tinha uma multidão de pessoas, milhares de pessoas ouvindo Jesus. E aí, nessa tradução aqui, né, tem algumas traduções que falam em bem-aventurados, lembra? Até chamam o sermão também, né, das bem-aventuranças, né? Então, nessa tradução aqui, nós temos aí a frase, né, de Jesus: felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Primeira coisa que vem na nossa cabeça: a aflição a gente já sabe mesmo que a gente tem, que a gente passa, né? Ele mesmo disse: no mundo tereis tribulações. Mas ele já traz de cara assim um consolo, dizendo que nós seríamos consolados. Como pode ser isso? Como a gente vai buscar então, ou sentir algum consolo a partir desse ensinamento de Jesus? Eu escolhi também uma outra frase do Evangelho segundo o Espiritismo, mas que está lá no capítulo 9, no item 7. Quando esse espírito que assinou um espírito amigo, que a gente já sabe que é Joana de Ângeles, né? A nossa Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Ela ainda diz que nós deveríamos bem dizer, né? Por estarmos passando por uma situação difícil, né? Uma situação dolorosa. E é isso que a gente vai tentar entender hoje, tá bom? Então, nós já sabemos que Jesus pediu para a gente se sentir até alegre por estarmos passando por alguma tribulação. E ela diz aqui, né, para a gente não se afligir por causa da dor na nossa vida. Porque ela diz, mais na frente, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. O que significa isso para a gente? Que, de alguma forma, a gente tem uma necessidade da dor, não precisamos nos afligir por causa da dor na nossa vida, nos sentindo aflitos, né? Porque nós seríamos consolados, e de alguma forma a dor
traz algum benefício para a gente. Se a gente for pensar bem na nossa vida, as dificuldades que nós já passamos, né? Os que já nasceram antes, né? Os que nasceram antes provavelmente já passaram por muitas tribulações, por muitas dificuldades dolorosas, não é? E depois que passa, a gente pode parar e pensar, eu venci, eu superei. E o que isso, uma reflexão que todo mundo deveria fazer, né? O que isso trouxe de aprendizado para mim? Mesmo que a pessoa não tenha praticado essa meditação, essa reflexão, não tenha refletido sobre isso, aquela pessoa já se fortaleceu naquele ponto. Ela já entendeu que talvez se ela tivesse agido de uma forma diferente, não teria passado por aquilo. Ela pode ter aprendido a ter mais fé. A fé dela deve ter crescido nesse momento, porque normalmente nos momentos da dificuldade a gente pensa mais em Deus, não é? A gente ora mais, a gente se aproxima mais dos bons espíritos, porque a gente pede, a gente ora com fé, depois a gente agradece, não é? Depois a gente agradece e leva para a vida, para a nossa experiência, mais um aprendizado. Normalmente é assim. Então, se a dor é uma bênção, ela é uma bênção para aquela pessoa que sabe passar pelo momento de dor, sabe aproveitar aquele momento. Alguma mensagem Deus está mandando para a gente através daquilo. Alguma coisa importante está acontecendo dentro de nós. Alguma coisa está mudando dentro de nós. A gente está aprendendo a ser mais resignado, confiante. A gente vai sair desse momento de dificuldade muito mais fortalecido, não é? Normalmente é assim. Se a pessoa não for rebelde, não é? Se a gente não agir com rebeldia, com revolta contra Deus por causa dessa dificuldade, desse sofrimento, né, que aí a gente não vai estar aproveitando nada, né, dessa situação difícil que a gente vai estar passando. Então, o ideal é que a gente possa tirar proveito de todas as situações, porque de tudo na nossa vida a gente pode tirar um aprendizado. Tudo, na verdade, deveria ser um aprendizado. Tanto as situações difíceis, quanto as situações alegres, não é? A gente aprender com aquilo. O objetivo é esse. Mas ali está mais uma frase, né, desse texto do Allan Kardec, falando sobre as causas atuais. E ele diz o seguinte: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Aí está a causa, né, atuais de muitos sofrimentos que a gente passa. A pessoa que é muito orgulhosa, que é muito ambiciosa, né, às vezes faz coisas que não deveria fazer porque ela quer ter mais do que os outros, mais do que precisaria, e às vezes a forma como se utiliza para ter esse mais não é a forma mais correta. Aí o que acontece? Daqui a pouco vem as consequências disso. E aí ela sofre. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança? Às vezes a coisa é difícil, não é? E a pessoa desiste. Em desistindo, ela não consegue ver coroado de êxito aquele esforço dela. E aí sofre, né? Fica triste pelo mau proceder, por não terem sabido limitar os seus desejos. Lá no Livro dos Espíritos, tem uma questão, que eu não me lembro agora qual, mas me veio agora na mente, né? Que normalmente a causa do sofrimento das pessoas, né, é o mau proceder, não é? E nesse mau proceder, o que está por trás disso? Ela pensou só nela. Então, os espíritos dizem que o interesse pessoal
normalmente é a maior causa dos nossos sofrimentos. Porque quando a gente pensa só em nós mesmos, esquece os outros, a gente não se importa de buscar aquilo que a gente quer, sem perceber que pode estar fazendo sofrer outras pessoas. E as consequências disso, né, depois vem em forma de sofrimento. Porque a gente, de alguma forma, pensando só em si e não pensando no outro, a gente está descumprindo uma lei de Deus muito importante, que é a lei de fraternidade, a lei de caridade, de amor, não é? E aí, quando se infringe uma lei, nós estamos trazendo para a nossa própria existência uma situação futura desagradável, porque para a gente se ajustar com a lei, a gente precisa, ou tem duas maneiras, né? Que até de uma forma popular as pessoas fazem, né? Quando a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor. A gente precisa estar sempre vivendo de acordo com as leis de Deus. E se a gente transgride essas leis, a gente, de alguma forma, a gente vai ter que se reharmonizar. E se não for de uma forma boa, amorosa, vai ter que ser sim pela dor. Infelizmente. Mas isso, assim, porque Deus está castigando? Claro que não. Ele só está tentando fazer com que a gente aprenda, com que a gente volte para o caminho reto. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco muito melhor, tá bom? Então, muitas vezes a gente só sofre, né? Só passa por dificuldades grandes na vida pela nossa própria culpa, né? Porque nós não agimos de forma correta. Então, a gente está ali sofrendo as consequências disso. Uma outra causa que o Allan Kardec coloca no Evangelho, ele diz o seguinte: para a gente interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, pelos sofrimentos, pelas dificuldades da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Essa pessoa que já aprendeu a lição, não é? Quando a gente já aprende, a gente fala: puxa vida, porque a gente parou para analisar. Por que eu estou passando por isso? Isso é tão importante, gente, na nossa vida. A gente tentar entender os porquês. O para que Deus está me colocando nessa situação. Por que eu estou passando por essa situação? Quando a gente começa a parar para pensar nisso, a gente pode, como o Allan Kardec está falando assim, né? Se a gente está sendo bem sincero, né, conosco mesmos, nós vamos chegar à conclusão de que se nós tivéssemos feito as coisas de uma forma diferente, ou deixado de fazer alguma coisa que nós fizemos, provavelmente nós não estaríamos passando por essa situação. Isso, se esta situação de sofrimento, de angústia, né, de aflição, tem a sua causa na nossa vida presente, tudo bem? Então, nós estamos falando de causas atuais. Então, se foi isso, né? Se foi uma causa atual, a gente sabe muito bem, pesquisando lá dentro de nós, fazendo aquele exercício de autodescobrimento que a Joana de Ângeles sempre estimula que a gente faça, pensando sobre nós mesmos, né? Para poder conhecer a causa das angústias, das dificuldades que a gente tem passado, tá bom? Então tem mais um trechinho bem interessante, que o Allan Kardec fala: os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência. Fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade,
retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Olha o que ele está dizendo aqui. Principalmente, que a gente vai ver aqui, não é? Que quando a gente não sofre nenhuma consequência da atitude errada que a gente toma, do comportamento, né, indevido, a gente continua fazendo. Ué, não tá dando nada, não é? Tá dando certo, eu tô fazendo e tô me dando bem, então eu vou continuar fazendo. A gente não aprende, porque o objetivo da nossa vida é que a gente aprenda cada vez mais, que a gente evolua, que a gente progrida. E isso tem a ver com o nosso próximo, não é? Porque o maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E Jesus ainda resumiu todos os outros mandamentos, né? Aqueles 10 que Moisés trouxe para a gente, em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se a gente está fazendo coisas erradas, né, confiante que não vai ser punido, o nosso progresso vai se retardar muito mais, porque a gente vai continuar praticando o que não deveria e trazendo consequências bem desagradáveis para a nossa vida, porque nós estaremos dessa forma infringindo a lei de Deus, não é? E aí a nossa felicidade, a felicidade verdadeira mesmo, a felicidade que nós esperamos que seja perene, né? A felicidade para o espírito vai atrasar cada vez mais, não é? Porque o objetivo é a gente viver de acordo com a lei de Deus. Só dessa forma, gente, que a gente vai conseguir ser feliz. Essa harmonia entre nós e o universo, vamos dizer assim. Aí nós estaremos em harmonia conosco mesmos e com o nosso próximo. Então, de tudo que a gente faz na nossa vida, a gente deve parar e pensar, né? Será que isso, antes de fazer, o ideal é isso, né? Antes de fazer, será que isso vai trazer consequências ruins para alguém? Será que eu posso mesmo fazer isso? Como as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, a gente sabe sim, né? Se o que a gente está fazendo está certo ou está errado. Nós já temos condições, né, de fazer essa avaliação. E aí tomar a decisão correta, para evitar consequências ruins para a gente no futuro, não é? Então, no próximo slide a gente vai ver aqui as causas anteriores. Resumindo o que o Allan Kardec está dizendo ali, o que pode ter causado, né, o nosso sofrimento, o sofrimento atual, não é? E que a gente não encontra lá dentro de nós, né? Analisando a nossa consciência, a gente não encontra uma causa para aquilo, não é? Então as causas podem estar numa vida passada, ou na vida passada, né, imediatamente antes dessa, ou em outras, não importa, né? Então, a perda de entes queridos é uma causa, que causa mesmo, né, sofrimento. A gente até hoje ainda a gente lida com muita dificuldade, com muito sofrimento com relação à morte, né? A morte principalmente das pessoas mais próximas, que a gente ama muito. Acidentes de variada ordem. Como é que a gente pode dizer assim? Acidente automobilístico, por exemplo, né? Qualquer um acidente, às vezes um acidentezinho que acontece dentro de casa tem uma consequência, né, bem ruim, né? Tem pessoas que ficam paraplégicos, sei lá, tem dificuldades grandes, né? Limitado, né? Nos desastres financeiros, pessoas às vezes que têm posses, né? E de repente faz tudo direitinho, mas de repente perde tudo, acaba causando sofrimento, né? Dificuldades financeiras, não precisa nem ser uma pessoa muito rica, mas as pessoas que passam por grandes dificuldades financeiras, que se esforçam, que tentam economizar, mas está sempre naquela dificuldade, sempre na mesma dificuldade. Isso causa muito sofrimento, porque a gente precisa de dinheiro para tudo nessa vida, não é? Se a gente está no mundo material, a gente tem necessidades materiais e precisa do dinheiro, né? Para conquistar, para conseguir essas coisas que às vezes são de primeira necessidade. E tem pessoas que nem as coisas mais necessárias ela tem.
Então, enfermidades também na nascença, né? Às vezes a pessoa nasce com uma demência, nasce com uma deformidade, e isso também causa muito sofrimento para o espírito, e a gente vai pensar, ué, mas ela já nasceu assim, né? Então o que ela fez nessa vida para merecer isso? Não, ainda não teve tempo de fazer nada. Então, lógico que as causas são anteriores, né? Estão no passado. E a gente, como nós somos espíritas e acreditamos, né? Confiamos que Deus é justo, acreditamos na reencarnação, que a nossa vida não é só essa, né? Nós já tivemos outras existências, assim como nós vamos ter outras também. Provavelmente, então, a causa desse sofrimento está lá no passado. Certamente. Se não está no presente, só pode estar no passado, não é mesmo? O Allan Kardec tem uma frase, lá no Livro dos Espíritos, está lá também, né? Que não há efeito sem causa, né? Tudo tem uma causa, tem uma consequência. Tudo que a gente faz tem consequências. Se a coisa é boa, as consequências são boas. Mas se a coisa não é tão boa, as consequências também não vão ser tão boas, né? Então, tudo que a gente faz, é bom a gente pensar nisso, né? Tudo que a gente faz tem consequência. Mais uma frase aqui, né? Tá bem resumidinha aqui. Ele diz o seguinte, que o homem não escapa nunca às consequências das suas faltas. Um infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser. Então não adianta a gente achar, não, mas não posso ter feito nada para sofrer tanto assim, não é possível, eu sou uma pessoa boa, né, nessa vida, né, eu faço tudo direitinho nessa vida, né, mas e antes? Às vezes a gente já passou assim por tanto sofrimento no mundo espiritual que quando a gente reencarna, a gente já está bem consciente, né, antes da nossa reencarnação, nós estamos bem conscientes que erramos, arrependidos, a gente pede para nascer em tais situações, condições. E aí, quando a gente nasce, esquece. E pode até pensar, mas eu não fiz nada para merecer isso. Por que eu passo por essas situações, né? Mas nós fizemos. Pode acreditar, sabe por quê? Deus não é injusto. Deus não é injusto. Olha o que o Manuel Filomeno de Miranda fala no livro Transição Planetária. No capítulo 9, Desafios Existenciais, ele diz: ninguém pode permitir-se o luxo desditoso de recuperar débitos morais e espirituais colocando-se em posição de vítima, que nunca existe. Porquanto, se tal houvesse, se tivesse alguma vítima nesse mundo, deparar-nos-íamos com lamentáveis falhas dos códigos da justiça divina. Se alguém estiver injustiçado nesse mundo, passando por uma situação tão difícil que não deveria passar, então Deus é que está errado com ela. Falhou. Não prestou atenção naquele filho dele. E aí a pessoa está passando por uma dificuldade que não deveria, por um sofrimento que não merece. Mas será que existe isso, gente? Nossa, passou despercebido, Deus nem se tocou que eu estou passando por essa situação sem merecer. Não existe isso. Deus é perfeito. Pensa, o ser que criou todo o universo com uma perfeição incrível, inacreditável. Criou o nosso corpo, né? Espíritos, né? Que evoluem sempre. O nosso corpo também que é perfeito para que a gente possa servir, né? Para que o nosso corpo possa servir de instrumento da nossa evolução espiritual. E tudo o que Deus fez é perfeito, a natureza é perfeita. E aí ele ia falhar de repente com a gente? A gente não deve pensar nisso. É porque ainda está faltando, nesse caso, aumentar um pouquinho a fé em Deus, né? A fé nas leis de Deus, na justiça divina e no amor dele por nós. Então não existe vítima nesse mundo. É bom mesmo a gente pensar sobre isso. Não existe vítima. Se alguma coisa aconteceu comigo de desagradável, que eu estou sofrendo,
melhor eu parar e pensar o que que eu fiz para merecer isso. Se eu não lembro, se eu não sei, se está no passado, eu vou então fazer o quê? Eu vou confiar em Deus, vou perseverar no bem, para que essa situação, eu vou tentar também, não é? Importante, tirar o maior proveito possível dessa situação, porque vai passar. Tudo passa. A vida é muito passageira, as coisas passam com uma velocidade incrível, né? Quanto mais dolorida a situação que a gente se encontra, parece que ela vai se eternizando, né? Parece que é muito longo o período, mas depois que passa, é bom a gente olhar para trás e pensar, finalmente essa situação se modificou, eu aprendi que não deveria ter feito isso, eu aprendi isso, aquilo, eu agora estou me sentindo melhor porque eu consegui perdoar, enfim, muitas coisas, né, podem vir, né, sempre muitas coisas positivas de uma situação dolorosa. E quando a gente aprende sobre isso, é muito legal. A gente se fortalece para outras. Porque como nós somos espíritos ainda imperfeitos, nós não somos, né, assim tão evoluídos, tão iluminados, provavelmente a gente ainda vai passar por muitas tribulações. E é bom que a gente se fortaleça a cada prova que a gente passa na vida, né? Para que a gente seja enfrentado com muito mais perseverança, com muito mais fé, com muito mais confiança, não é? Assim, as coisas são menos doloridas. Quando a gente encara o sofrimento de uma outra forma, dói menos, sabe, gente? A gente entende como aprendizado e não como castigo de Deus. Isso pra gente é muito legal. Então, estamos terminando aqui, só para finalizar, né, mais ou menos, encaminhando, né, para o final, mais um trechinho aqui do Allan Kardec, nesse capítulo. Ele diz: mediante as diversas existências corpóreas é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Então, veja bem, a gente pouco a pouco, né, vai se depurando das nossas imperfeições através das nossas existências. E normalmente são existências dolorosas, né, porque a gente, nesse caminho, a gente vai fazendo o que não devia, não é? E aí, mas volta, né, reencarna, vai passando de novo por outras dificuldades para ir aprendendo. O objetivo é esse. As provas, as expiações são para o nosso melhoramento íntimo, não é? Ele coloca ali que é como um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Mas se for passado com resignação, com paciência, com fé em Deus. E fé em nós mesmos, não é? Confiando que nós podemos agir melhor, que nós realmente, a cada prova, a cada dificuldade, a gente se fortalece e a gente se melhora, a gente se ilumina. Eu estou me lembrando aqui agora, né, que o Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que a cada pensamento altruísta, a cada ação boa, né, de amor, a gente se ilumina interiormente, a gente sente, ele diz que sente aquele prazer, né? Isso não é uma ilusão, é uma coisa real, porque o ser se ilumina dessa forma. Depois a gente vai ver as consequências disso, da nossa boa ação, do nosso pensamento bom, né? Do sentimento bom que a gente já consegue externar. A gente vai ver as consequências disso depois também. Porque agora a gente não consegue ver a gente se iluminando, não é? Porque o nosso corpo material, né, é muito denso e não permite isso. Mas depois que a gente deixar esse corpo, né, depois da nossa desencarnação, a gente vai saber se nós estamos mais iluminadinhos ou não, ou ainda apagadinhos, né? No livro Voltei, do irmão Jacó, o início do livro, né, ele vai, depois que ele desencarna, ele vai percebendo que os espíritos estão em torno dele, né, a filha dele, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, todos são espíritos já iluminados, e ele não se vê iluminado de jeito nenhum, ele se vê bem apagadinho. E aí essa é uma angústia para ele, né?
mas por causa de algumas coisinhas que depois ele analisou, né, que ele fez aqui na vida, embora ele tenha sido um homem bom, mas ele não parou para pensar nele mesmo, em como ele poderia se melhorar, enfim. O que de melhor, né, ele poderia oferecer para as pessoas. Então, ele não conseguia ver luz nele. Mas, com a fé, a Joana de Ângeles, é que no outro slide, o último, Desperte e Seja Feliz, o livro, ela diz sobre a fé. Ela, a fé, é a estrela polar em noite escura, apontando o rumo para a vitória. Então, olha o quanto é importante a gente ter fé, confiança no futuro, confiar em Deus, confiar nas nossas possibilidades, o que nós podemos fazer por nós mesmos. Todo bem possível. E quando a gente faz para o outro, a gente está fazendo para nós mesmos. E aí, quais serão as consequências no futuro das nossas ações no presente? As melhores possíveis. Se a gente está se esforçando, não é? Para sermos cada vez melhores, é lógico que as consequências, assim como sofremos agora as consequências do nosso passado, as consequências no nosso futuro, às vezes um futuro mais próximo do que a gente imagina, não é? Aqui nessa vida mesmo, vão ser também as melhores, obviamente, né? Confiando, né, que com resignação, com paciência, com fé, né, agindo com caridade, passando desde o nosso pensamento, né, pelo nosso sentimento, as nossas atitudes, tudo da melhor maneira possível, de acordo com o que nós acreditamos, que nós vamos realmente ter as consequências, porque existe a lei de causa e efeito, como nós vimos, né, e para cada ação tem uma reação equivalente. Se nós agimos mal, a gente agora está passando pelas dificuldades, mas para que a gente possa se melhorar. É o remédio, né? Como o Allan Kardec diz ali, o remédio para limpar as nossas chagas, para nos curar do mal que nós já praticamos, com espíritos imperfeitos, né? Doentes espiritualmente falando, moralmente falando. Mas então, aí nós podemos trazer para o nosso futuro consequências muito boas com o nosso proceder nesse momento atual, com o nosso aprendizado, com todas as nossas possibilidades e as circunstâncias que Deus coloca na nossa vida a partir do momento que a gente deseja realmente se melhorar. Se a gente pensa, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa muito melhor do que eu sou agora, me ajuda, Senhor. Aí o que acontece? O universo inteiro vai se mobilizar e a gente vai atrair para a nossa vida todas as circunstâncias, as ocasiões de poder realmente conseguir isso. Essa é a lei de atração que já existe no universo, né? Que Deus criou. E a gente vai atrair para a gente todas aquelas possibilidades. Se a gente pede, eu quero ter paciência, muita paciência, eu quero ser uma pessoa muito paciente. Aí não vamos esperar que tudo vai acontecer na nossa vida tranquilo para que a gente haja com paciência. Para nós exercitarmos a paciência até a gente realmente sentir que nós somos pacientes. Então a gente vai ter que exercitar. E aí situações difíceis que nos tira a paciência pode sim ocorrer. Mas para o nosso exercício, beleza? Então que Deus nos abençoe, que Ele esteja sempre ao nosso lado, nos auxiliando sempre, que a gente compreendendo isso com fé, a gente possa fazer tudo que a gente precisa para a nossa evolução, para a nossa felicidade futura. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Então agora, neste momento, vamos nos preparar para receber o passe virtual. Após essas palavras edificantes da palestrante, esses ensinamentos de luz, vamos serenar as nossas mentes, acalmar os nossos corações, buscar respirar tranquilamente, depositar na mão de Deus todas as nossas dificuldades, aflições, sofrimentos,
que neste momento estamos passando, tenhamos fé, a confiança, a certeza de que Deus, nosso Pai, estará agindo sobre nós, obrigada, Mestre Jesus, por mais uma vez aqui estarmos, buscando esse melhoramento, buscando serenar, acalmar os nossos padecimentos, as nossas emoções. Vamos imaginar, meus irmãos queridos, uma chuva de bênçãos caindo sobre nós, essas bênçãos em forma de luz toma conta de todo o nosso ser físico e espiritual. Essa chuva de luz invade cada cantinho do nosso ser, e limpa todo o nosso perispírito, nosso espírito, nosso corpo físico, afastando de nós todas as influências deletérias, negativas, que estejam nos causando os desequilíbrios, as emoções, os pensamentos inferiores. Que essa chuva de luz possa varrer, limpar e levar para longe todas essas nossas angústias. Podemos sentir neste instante os nossos corações, as nossas mentes, vibrando em amor, em paz, serenidade. Roguemos a Jesus e aos nossos amigos benfeitores espirituais que aqui estão nos auxiliando, para que neste momento derrame sobre nós bênçãos de paz, de equilíbrio, de harmonia, que energias boas, salutares, fluidos edificantes possam preencher cada cantinho que foi limpo, foi preparado, cada cantinho do nosso ser, físico ou espiritual. Neste momento, Jesus age em nós através do seu amor, da sua luz. Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de renovação, de paz, tranquilidade. Meus irmãos, vamos neste momento unir os nossos pensamentos num só pensamento e vamos dirigir esse pensamento de amor até a água que preparamos para esta ocasião, rogando aos nossos amigos benfeitores espirituais que depositem nessas águas energias boas, fluidos medicamentosos, salutares, que essas águas se transformem, Mestre, no remédio necessário para as nossas dores físicas ou espirituais. Fluidifique essas águas, Mestre,
dos nossos lares, do lar dos velhinhos Bezerra de Menezes, que os nossos queridos idosos, funcionários consomem. Que essas águas sejam um bálsamo para o alívio das nossas imperfeições. Neste momento, Senhor Jesus, rogamos a Ti uma bênção especial a todos os irmãos e irmãs que estão em tratamento em nossa casa, aos nossos queridos idosos do lar dos velhinhos, que estejam passando por adoecimento do corpo físico, por angústias, aflições. Que todos sejam envolvidos, Mestre, em seu manto de amor, que todos possam ser aliviados nas suas dificuldades. Mestre querido, o nosso muito obrigada, Senhor, que a sua presença, a sua luz, que os nossos amigos, benfeitores da espiritualidade maior, possam sempre estar conosco, nos fortalecendo, nos intuindo, nos indicando o melhor caminho a seguir. Obrigada, Jesus, e permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.